Eu quero agora, vamos falar do Mengão agora? Pedro, porra, eu falei aqui há umas 2, 3 semanas que eu acho o Pedro o melhor camisa 9 do Brasil, que é o jogador que eu mais gosto. Gosto muito do Igor Jesus também, tinha esquecido, vou até voltar, que é um jogador que eu gosto muito. Vou falar, o que vocês acharam dessa informação que vazou do Flamengo, que foi do Maurinho, do Mauro César Pereira, que ele... E aí o Flamengo desmentiu também. Mas assim, ficou uma situação estranha. Mas tá um cenário que há um problema entre Pedro e o tá atual diretor, sabe né? o que tá me incomodando essa história toda? Eu quero saber qual a participação disso do Felipe Luiz, cara. De verdade, em relação ao Pedro. Eu acho que é o diretor. Poxa, porque o Pedro. Eu vou falar não, pra mas, cara, ele vocês. tinha que peitar o diretor, vai ser um jogador desse tamanho. Você conhece o Giovanni Martinelli, que foi do Lance? Sim, conheço. Ele foi até assessor do Red Bull, sim. ainda Red Bull Brasil Nessa era na época, época. né? Então. O Giovanni, ele é um cara, ele até fez cursos aí tal para trabalhar, trabalhou no Botafogo da Paraíba como gerente de futebol e tal. Sim. E ele tem muito ele faz o Diário do Peixe, né? Sim. É dele. E ele tem muito bastidor e tal. Ele tem dito, ele falou até para mim, né? Que o Pedro não tem nível pro futebol europeu. Não futebol. Ele não tem nível físico. Uhum. Então, os clubes de ponta do coiso, ele jamais vai jogar. Ele sofre com a parte física. Ele sofre com a parte física, com lesões, e ele não tem a velocidade que tem esses caras. Inclusive, então, se ele não se preparou para o Mundial. Não conseguiu chegar no nível físico para o Mundial. Mas aí veio por causa da cirurgia. Por causa da lesão. Sim. Mas os últimos mas é uma dificuldade pertinente. Aqui, fez gol mais que todo mundo. Aí que tá. No Brasil, e aí ele debate que isso aí, pelos empresários no mundo da bola, os caras entendem que ele se bater, assim, que ele não vai ter nunca uma proposta de um time gigante da Europa. Sim. Que ele vai ter de time médio para baixo, ou Arábia, coisa assim que tal. Por ele ser um jogador lento. Eu acho que o Pedro perdeu a grande oportunidade da vida dele vir em Palmeiras, cara. Porque o cara que o Palmeiras queria, que foi idealizado lá no começo, era o Pedro. Uhum. Né? Se ele vem nesse aí veio Palmeiras... o Flaco, né, depois. Começou com o Yuri, né? O Palmeiras tentou o Yuri, não conseguiu, aí... Se ele vem, porque se ele tivesse nesse Palmeiras, nossa senhora. Mas assim, com todo respeito... Mas ele jogou muito pelo Flamengo tese, também, com todo respeito a essa tese, tô colocando tese de mercado. Sim, você tá colocando o que o mercado tá falando. Não é o que eu penso. Cara, eu acho que o Bruno Henrique e o Pedro não podem ser reserva do Palmeiras. Desculpa, do Flamengo. A minha visão, tá? Aí tô falando... E até debati isso com eles. Aí não vou debater em mercado, eu não sou de mercado, eu sou de jornalismo, né? E acho que o Pedro, por exemplo, se você coloca no Chelsea, no lugar do centroavante dos caras lá, ele é muito melhor. O João Pedro, que é bom jogador, o Pedro é muito melhor. O Pedro preparado. Então, mas os caras acham que ele não vai atingir nunca esse patamar. Vou fazer um questionamento seu. O Evair era veloz? Nunca. Não era veloz. Não. Era bom centroavante? Pô, excelente. Então, eu vou te falar. Não, mas é que tá mais... Agora, qual é a carreira do Evair na Europa? Eu acho o Pedro mais rápido do que o Evair. O Evair não teve carreira na Europa. Jogou no Atalanta, né? No Atalanta, mas não foi bem, assim como a maioria dos brasileiros. Então, mas muito bom você... Eu vou trocar um segundo tema. Muito bom você levar. Eu tô vendo... Você já viu uma entrevista do Cristiano Ronaldo? Fala, jogava no Brasil, não jogou na Europa na década de 80. Tipo, menosprezando. Cara, o Brasil... 80, 90, era o melhor futebol do mundo. Olha lá, velho. Entendeu? Porque você pega a Itália, vamos colocar a Itália, mas a gente competia aqui, o futebol brasileiro é os melhores do mundo. Então, assim, cara, não brilhou na Europa. Era outra fase. O jogador brasileiro tinha muita dificuldade de se adaptar lá, até porque os caras não tinham tinha um número, né? Era diferente. Então, assim. São poucos os brasileiros. Vamos pegar aí o cara que jogou em alto nível lá, Zico, Careca, quem mais? O Edmundo bateu Tafarel. Que mais? O Dida, os goleiros. Mas ele tá falando da década de 90. Não, tô falando qualquer década. Os brasileiros daquela década de 70, 80. Romário, Bebeto, jogou bem. Então, mas aí eu vou, por exemplo, assim, o Romário também teve uma passagem. Então, mas assim, o Romário, vamos supor, é um cara que não é exemplo pros caras lá. Sim. Porque ninguém vai questionar o futebol deles, mas compraram o talento do Romário. Compraram o talento e aceitavam o que ele queria. Quando ele não queria, ele veio embora pro Flamengo. Ronaldo foi o que alinhou talento. O Ronaldo Fenômeno. O talento com o físico. Então, se você for pegar,
se a gente for pegar de todas as décadas, pô, o Edmundo foi pra lá e bateu e não foi. Fiorentina. Pô, lá atrás, o Falcão foi rei de Roma, o Júnior jogou demais, o Zico jogou demais, o Cerezo jogou... São poucos. Hoje é muito mais jogador. Então o mercado abriu. Né? O que eu tô te falando, que então, quando o Cristiano Ronaldo fala isso, ele tinha certa razão. Você pegar, o Renato foi lá e não jogou, o Edmundo foi lá e não jogou. Mas era outro futebol, futebol aqui era muito melhor na época, cara. Então, mas o que eu tô te falando é o seguinte, então os caras têm essa visão de brasileiro. Hoje, você já vê, agora que a gente vê no Mundial, o Malcom, que tava largado assim, a gente não via. Porque não foi bem na Europa. Então, o Marco Leonardo, você já vê esses caras, eu duvido que esses caras, apesar que eles têm dinheiro para concorrer com qualquer... Sim. Mas assim, esses caras não vão ter mercado, interesse de clubes de ponta da coisa. E no caso aqui do Brasil, os caras têm esse medo, né? Foi até que a gente teve o debate aqui do Endrick. Eu falei, pô, o Endrick é um exemplo, cara. Ele foi lá, não jogou pouco, fez muitos gols pelo número de jogos que ele foi. E ele não deu um trabalho, cara. Sim, ele não deu um trabalho. Agora eu levanto a seguinte questão. Você vai falar do Pedro? Do Pedro, sim. Dito tudo isso, se o Pedro não serve pro futebol europeu, por que não serve então pro Flamengo e pro futebol brasileiro ainda? Maluco, o cara faz... Né? Não, isso é inadmissível. Não dá pra entender. Isso aí me sou o seguinte, o Flamengo... Tem ali alguns diretores do Flamengo que os caras querem comprar todo mundo. Porque assim, a gente sabe no futebol... Não, o cara quer trazer o Sérvio lá, o Vlahovic, falou isso. Uma coisa que é o seguinte, velho, a gente sabe como que foi titular e o Pedro reserva na Europa. O que mais doeu no Pedro, acho que no staff do Pedro, foi isso. Os caras falaram que vai contratar um cara que colocou ele no banco. O Pedro foi contratado, não vingou, os caras atrás caiu, aí o Pedro voltou. O Pedro era um menino quando foi Será que isso também não foi vazado para dar uma cutucada uma... Mas vamos lá, cutucada. Pra mim, a culpa é do treinador do Flamengo agora. É isso que eu tô te falando. A culpa a gente fala muito isso que eu tô falando. Assim... Diz que ele... O papo é que... O cara falou que ele diz que ele não encaixa no jogo que ele quer pro Flamengo. Então aí, cara... Mas ele falou em fevereiro, lá no começo do ano, que se fosse... Alguém perguntou em alguma coletiva pro Felipe Luiz, o Pedro joga no seu time, ele se adapta a ele, a filosofia do esquema do Felipe Luiz, e ele respondeu, deu essa resposta, não... Se o Pedro entrar em campo, a gente molda o time para ele ter o melhor rendimento. Foi essa a resposta. Só que o que mudou de fevereiro para cá na cabeça do Felipe Luiz? Jogou o Mundial de Clubes, viu ali a correria. Usou muito pouco talvez, o Pedro. Assim, o Ademar, você ia falar? Desculpa. Não, eu só ia falar assim que eu não concordo com o Flamengo, cara. Sem Bruno Henrique hoje, Pedro, não dá, cara. Assim, o Pedro joga em qualquer time. Flamengo não quer o Pedro, o São Paulo tá de porta aberta, o Palmeiras tá de porta aberta, o Corinthians, o Santos, o Atlético, o Cruzeiro, todo mundo quer. Aí diz que vai abrir negociações, um jornalista vai lá, divulga isso, e aí não é bem isso. Tá meio estranha essa história, Como eu não concordo o Bruno Henrique entrando no lugar do Arrascaeta. Claro. Se você pegar pra mim, agora... Falando sobre todos os brasileiros, eu falei da minha decepção com o Palmeiras. O Abel Ferreira, especificamente, que é o que eu gosto. Eu acho que o Flamengo me decepcionou por isso, cara. Eu acho que não vi o melhor Flamengo em campo. Eu não vi o melhor Flamengo. Agora, eu sou o analista, o cara que acompanha lá o dia a dia e tal, ele deve ter os motivos dele para ter colocado o Bruno Henrique e o coisa. Agora, eu não concordo com o Flamengo. O melhor jogo do Flamengo foi contra o Chelsea, foi sem o Arrascaeta e com o Bruno Henrique em campo. Nós comentamos até isso aqui. Eu concordo. Cara, é assim, eu acho que o Pedro é jovem, é muito bom jogador, é um artilheiro nato. Acho que o cara... Potencial para estar na seleção, eu acho que a gente fala dele na seleção. Eu acho muito injusto quando o cara tá machucado, os caras ficam... Porque assim, ele não voltou ainda. Você lembra quando o Kaká teve uma lesão? Quando ele voltou no São Paulo, o pessoal falou, esse cara tropeça na bola. O Kaká tava voando, destruindo no Brasil, aí ele voltou, demorou um tempo de uma lesão para voltar, esse cara tropeça na bola e manda embora logo. Marcelão, é o Pedro, todo mundo injusto isso. É o que acontece com o Neymar. Claro que o Neymar tá tendo uma sequência de lesões. Mas assim... você tem dúvida que esses caras, quando estão bem, são os melhores na posição? Marcelão, todo mundo tem o seu tempo de recuperação. Não é igualitário. E ele teve a pior lesão que tem um jogador de futebol. Eu acho que eu tô interpretando essa situação picuinho. Eu só vejo dessa forma. Agora, se tem o interesse por trás disso, de comercializar, de vender ele, então chegasse pro atleta e falar, Pedro, é o seguinte, acabou o Mundial, estamos abrindo para você aqui, e temos interesse de abrir negociações
para você ser vendido para outro clube. E acabou. E morre o assunto. Não precisa vazar pela imprensa, depois o Flamengo se desmentir, o atleta não tá sabendo, gerar um mal-estar com a staff. Então parece que foi algo meio arquitetado, né? Dá a impressão. Isso aí alguém interno ali queria realmente dar uma cutucada. O que acontece muito no futebol, e aí eu vou falar o outro lado, vou vestir a camisa quando eu fui... Trabalhei no clube. Cara, tem muito cara que ele quer, assim, por isso o cara que tá na posição de diretor de futebol, tem muito cara que é picareta e quer realmente que o clube faça marquinho pegando fogo. Quer que o clube faça muitas movimentações financeiras. Sabe que vocês sim. Compra jogador, vende jogador. Porque aí ele vai, compra o jogador da luva, dá não sei o quê, dá não sei o quê. Aí comissão, né? Para empresário, comissão para um. Então tem muito isso que os caras querem que essa roda ela rode bastante, porque quanto mais rodar, melhor para quem tá ali naquele pedaço. O Flamengo não precisaria abrir mão do Pedro. Então, não assim, teria. Cara, se olha para trás, olha para trás, você tem alguns jogadores que o Flamengo contratou, que é uma loucura, por salários bizarros, zagueiro, por exemplo, por valores bizarros. Você fala, cara, não faz o menor sentido, não tem mais nível para jogar isso aqui, ganhar um salário desse. Aí eu tô falando de várias posições, vários jogadores que vieram pro Flamengo, pagou uma nota, o cara nem jogou. Então, só que a gente entende. Vou dar só um exemplo. Eu não sei quanto ganha o Everton Cebolinha, mas antes abrir mão de um Everton Cebolinha do que do Pedro. Tá doido? E não tem necessidade, né, não, gente? Mas assim, pelo que eu vi o planejamento do Botafogo do Flamengo depois do Mundial, Everton, Cebolinha, tem uns caras que vão ser rifados. Uhum. O próprio Luiz, aí o Araújo. Eu vi que tem o Flamengo fez Acho que o Luiz não fica? Não. Ele errou no úlimo jogo do Mundial, mas então... Sim, mas assim, se você vai fazer o Cebolinha, você vai ter que segurar o Luiz, porque são jogam ali nos lados. Você vai mudar. Eu vi que o Flamengo quer mudar do meio para frente. É o Michel, né? O Michael, Cris. O Michael vai embora. O lado esquerdo aqui você tem Michael vai embora. Bruno Henrique, pelo mesmo lado, você tem Bruno Henrique, você tem Cebolinha e Michael. Você tem os três. Do lado direito, o Luiz Araújo, não sei se tem mais algum outro que eu não tô me recordando específico assim, que joga mais pro lado esquerdo. Você tem Bruno Henrique, Michael e Cebolinha. Realmente um poderia sair, porque todo mundo ganha muito aí, né, cara? E eles querem mudar o elenco, né? Porque assim, o Flamengo agora vai em 3 frentes, né? Você vai ter agora Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Brasil foi o Atlético que ele pegou, não é isso? 1, 2, 3, come on!